Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu peço que vocês continuem se inscrevendo, continuem compartilhando nossos vídeos, para que mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade, informação correta. Neste vídeo de hoje nós iremos falar sobre a Lei 13.979, que foi a lei que o Congresso Nacional, em fevereiro, até de uma forma eficaz, aprovou referente à pandemia do coronavírus. Essa lei está sendo chamada de Lei do Coronavírus. Vamos trazer aspectos jurídicos, vamos trazer explicações sobre o que essa lei trouxe e quais são as implicações que trazem na nossa vida. Continue conosco, vamos ao vídeo. Num primeiro aspecto, essa lei ela trouxe a definição de quarentena e isolamento. São duas definições bem simples, mas que possuem distinções. Isolamento, a lei está tratando como aquele fato de isolar a pessoa que já está doente, que já está contaminada. Já a quarentena, a lei trata no aspecto de isolar a pessoa que está com suspeita de contaminação. Então, a bem da verdade é que o isolamento ele vai ter uma maior cautela, ele vai realizar de uma forma mais severa do que a quarentena, porque no isolamento a pessoa já está contaminada com o vírus. Referida lei também trouxe a possibilidade do Estado determinar de forma compulsória, de forma obrigatória, que certos direitos fundamentais sejam restringidos, como por exemplo o direito de ir e vir. Referidas medidas estão descritas no artigo 3º da lei, que nós iremos colocar no vídeo e iremos ler com você. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotados, entre outras, as seguintes medidas: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamento médico específico, estudo ou investigação epidemiológica, exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa, e autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que registrado por autoridade sanitária estrangeira, previstos em ato do Ministério da Saúde. Então, pessoal, como nós podemos observar, essa lei ela está autorizando com que o Estado, por mais que ele não venha a realizar, mas que autoriza com que o Estado proíba transição, que o Estado ele realize exames de forma compulsória, que o Estado realize a cremação de pessoas que foram mortas através da infecção do vírus. Isso porque, como se trata de uma epidemia, nós ainda não temos conhecimento muito aprofundado acerca das características desse vírus. Então, salvo engano, existe a orientação da Agência Nacional de Saúde de quando não há o conhecimento aprofundado da forma com que esse vírus ele ainda continua reagindo após a morte da pessoa, é que o corpo deverá ser cremado. Mas alguns podem perguntar, mas esses direitos não são direitos fundamentais? Não são direitos previstos na nossa Constituição? Sim, esses direitos que a lei está autorizando com que o Estado restrinja são direitos previstos na nossa Constituição. Contudo, por se tratar de um evento excepcional, por se tratar de um evento mundial,
Existe o chamado princípio da proporcionalidade. O que seria esse princípio? Esse princípio ele possui 3 pilares básicos para que, quando existem 2 direitos fundamentais em conflito, para que nós possamos averiguar qual dos direitos fundamentais nós iremos proteger. O princípio da proporcionalidade ele é analisado sobre 3 aspectos basilares, quais sejam adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Quando nós analisamos a adequação, nós estamos olhando para o aspecto de que se essa medida em que o Estado está tomando, ela é adequada para a situação em que nós estamos vivenciando. Ao meu ver, aparentemente essas restrições, elas são totalmente adequadas. Se nós analisarmos, por exemplo, o que está acontecendo na Itália. A Itália ela demorou para tomar medidas de restrições e hoje o país vive verdadeiro caos com uma contaminação exagerada e exacerbada da sua população. Já no aspecto da necessidade, é avaliado quais são as medidas menos gravosas para que haja a restrição do direito. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito é a avaliação de que se os direitos fundamentais em conflito, eles são compatíveis entre si. Por exemplo, o direito à liberdade, ele não pode ser considerado maior do que o direito à vida. Por exemplo, o direito a você escolher se você é vacinado ou não, ele não é maior do que o direito à vida. O direito à vida, ele é um direito supremo. Então, há sim a possibilidade do Estado restringir o seu direito de locomoção ante a necessidade de proteção da coletividade e a proteção do direito à vida. Só a título de curiosidade, a Corte Americana, ela teve seus trabalhos suspensos e isso não acontecia desde 1918. Ou seja, mais de 100 anos isso não acontecia. A última vez que isso aconteceu foi na época da gripe espanhola, que também devastou boa parte da população pela fácil proliferação que tinha aquele vírus. Já com relação ao aspecto consumerista, muitos estão perguntando como ficará viagens, como ficará passagens, hotéis. E essa não é uma questão muito simples para o judiciário. Isso porque nós temos 3 aspectos a ser analisados. Quando nós analisamos prejuízos do consumidor, nós temos que analisar se o prejuízo ele decorreu de caso fortuito interno, de caso fortuito externo, ou se foi culpa exclusiva do consumidor ou do fornecedor. O caso fortuito externo são aqueles casos em que estão além da competência do próprio fornecedor. O fornecedor ele não tem autonomia para gerir aquela situação. Podemos até enquadrar numa pandemia. Já o caso fortuito interno são aqueles casos em que acontece em que o fornecedor de produto ou serviço ele teria capacidade de até minimizar a situação, como por exemplo o assalto dentro de uma agência bancária. Quando nós ingressamos numa agência bancária, nós presumimos que ali tem a segurança. Se nós somos assaltados, há a presunção de que o banco ele poderia ter minimizado essa situação. Contudo, isso não é um aspecto fácil, não é algo simples de ser resolvido pelo judiciário. E a última vez que nós enfrentamos algo nesse sentido foi na época do Plano Collor. Foi na época em que o dólar disparou e muitos contratos indexados em dólar trouxeram prejuízos a fornecedores, trouxeram prejuízos a consumidores. Naquela época, o STF ele decidiu pela ponderação, ou seja, ele decidiu por rachar o prejuízo. Não ficou nem o prejuízo totalmente com o consumidor e não ficou nem o prejuízo totalmente com o fornecedor.
Mas isso ainda está muito cedo para nós analisarmos. Nós não sabemos quais serão de fato os reais impactos dessa pandemia em nossa economia. A princípio, o que nós sabemos é que o isolamento e a restrição com contato com pessoas, com aglomerações, é o que faz com que esse vírus se prolifere cada vez menos e que nós tenhamos um controle maior dessa doença. Vamos seguir as orientações que o Estado está nos passando para que cada vez mais nós possamos ter o controle e possamos passar por essa pandemia de uma forma menos prejudicial. Se você gostou do vídeo, compartilhe o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, que agora que nós estamos em isolamento, mais pessoas irão se entreter com o YouTube, irão se entreter com a internet. Vamos levar conhecimento a cada vez mais pessoas.